Oi, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Mais essa metade do ano já passou, não é mesmo? Que coisa, hein? Tá passando muito rápido. E nós já passamos da metade das nossas designações de leitura aqui do Vem e Segue-me. Mas e aí, como é que tá sendo? Vocês sentem que tá sendo proveitoso para vocês? Né? Já conseguiram alguma experiência espiritual com o livro de Mormon? O testemunho do livro de Mormon tem crescendo, tem se fortalecido, né? Como é que tá? Se vocês estiverem com alguma dificuldade nos estudos durante a semana aí, deixa um recadinho para mim aqui, né? Um comentário, que aí eu posso ver se eu consigo dar umas dicas para vocês, ajudar um pouquinho vocês aí nos estudos, tá? Que são bem importantes também. Mas a gente ainda tem metade do ano, né, para frente ainda para aprender bastante coisa, tá? Essa semana a designação foram os capítulos de Alma do 39 até o 42, tá? E nesse capítulo ele continua aquela conversa particular que ele estava tendo com seus filhos, né? Você lembra na semana passada a gente leu sobre as admoestações de Alma para o seu filho Elamã, primeiro, né? Elamã que seria aí, que viria a ser o futuro sumo sacerdote da igreja no lugar de Alma, né? Então Alma passa para Elamã a responsabilidade sobre os registros sagrados, né? Fala para ele continuar fazendo um registro ali do povo, né? Assim como tem sido feito de geração em geração. Há uma fala também para ele sobre a Liahona, né? Aquela esfera que funcionava através da fé. E a gente também viu um pouquinho da conversa de Alma com Siblon, né? Que tinha sido um missionário muito fervoroso entre os oromitas, né? E pelo que a gente leu, Alma estava bem contente com esses dois filhos, né? Pelo esforço que eles faziam em seguir o que era certo. Nessa semana, a gente vai continuar então Alma falando com os seus filhos, mas essa semana ele vai falar com seu terceiro filho. O nome dele era Corianton, tá? Vamos ler lá no capítulo 39, o versículo 1 e 2, que é para a gente ter um pouquinho mais o contexto dessa conversa, tá? Vamos lá, Alma 39, 1 e 2. E agora, meu filho, tenho algo mais a dizer-te, além do que disse a teu irmão. Pois eis que não observaste a firmeza de teu irmão, sua fidelidade e sua diligência em guardar os mandamentos de Deus? Eis que não tem ele sido um bom exemplo para ti? Pois não prestaste tanta atenção às minhas palavras como teu irmão entre os oromitas. Agora, isto é o que tenho contra ti. Persiste em vangloriares-te de tua força e de tua sabedoria. Então, essa última frase aqui desses versículos é muito importante, né? Persiste em vangloriares-te de tua força e de tua sabedoria. Mas o que significa, né, se vangloriar de nossa força e sabedoria, né? Significa que a pessoa tem orgulho, né, e muita confiança e né, acha que o seu homem natural é muito forte, né? E nós vamos ver que algumas coisas que Corianton chegou a fazer ali, né, algumas dúvidas que ele tinha, dificuldades, podem ter sido causadas, por quê? Por causa desse orgulho, né? Por causa da grande confiança que ele tinha nele mesmo e ao se vangloriar, né? Da inteligência dele. Mas antes de continuar, eu gostaria de refletir com vocês sobre uma coisinha aqui. Com Elamã, né, que ia ter aí muitas responsabilidades dali para frente, Alma conversou por 2 capítulos, né, gastou com ele. Com Siblon, ele fala somente um capítulo e é bem curtinho, né, 15 versículos. Mas com Corianton, ele fica 4 capítulos. Né, a gente pode ver aqui esse padrão também quando a gente estudou sobre a pregação de Alma nas cidades nefitas, ele dedica mais tempo àquelas pessoas que talvez não estejam tão fortes no testemunho de Jesus, né, e que precisam um pouco de ajuda para se converter. Né? Então talvez tenha uma lição aqui que a gente pode aprender, não é verdade? Em nossos chamados ou em nossa ministração, quanto tempo a gente, né, dedica ou quanto a gente se preocupa com aquelas pessoas que estão mais fracas, que não aparecem na igreja por algum tempo, que estão doentes, né? Como alguns apóstolos já falaram em discursos, a igreja é como se fosse um hospital, né? Um lugar de cura, onde a importância tem que ser dada para quem? Para aquelas pessoas que estão doentes, que estão com necessidades, tá?
Então, ao lermos esses capítulos, é importante a gente ver Corianton como uma pessoa que estava um pouco doente espiritualmente, né, ali com algumas necessidades. E Alma, né, ele tinha dois papéis. Ele tinha o papel de líder do sacerdócio, né, como profeta, mas ele também era o pai de Corianton, né? Então ele podia fazer, ele queria fazer ali tudo o que ele podia para ajudar seu filho a ficar saudável espiritualmente de novo, né? Mas quando a gente precisa ajudar alguém a mudar de comportamento, né, adianta a gente ficar só passando a mão na cabeça e falando, não tem problema, filho, é assim mesmo, as coisas acontecem. Não adianta ficar só assim, né? Pelo menos com meus filhos não funcionaria muito. Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente ficar focando somente nos problemas, né, e ficar apontando as coisas erradas o tempo inteiro e não ajudar aquela pessoa a enxergar a solução e a esperança, né, do que precisa ser feito, também não ajuda muito, né? É como se fosse uma balança ali, onde a gente precisa saber dosar direitinho, né? Quanto que a gente mostra os problemas e a seriedade desses problemas, mas também precisamos dosar, né, o quanto que a gente precisa focar na solução, na esperança e quais são os passos para a gente chegar até lá, né? Então, Alma aqui, ele vai usar com muito amor, né, de pai, alguns passos para ajudar Corianton a perceber as coisas erradas que ele estava fazendo. E não só arrumar as coisas que ele fez até agora, mas também se preparar para as coisas que ele iria vir a ter no futuro, tá? Vamos ler alguns versículos primeiro, onde Alma vai falar para Corianton sobre a seriedade das coisas que ele tinha feito até agora. Vamos ler lá no 39 ainda, os versículos do 3 ao 5. E isso não é tudo, meu filho. Fizeste coisas que me afligiram, pois abandonaste o ministério e foste à terra de Sirom, dentro das fronteiras dos Lamanitas, atrás da meretriz Isabel. Sim, ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo? Então, Corianton tinha cometido dois pecados bem sérios. Primeiramente, ele abandonou o chamado de Deus, né, que Deus tinha dado para ele, né? Ele estava ali entre os oramitas para ministrar e ajudar as pessoas a serem melhores, né? Mas em vez disso, o que ele fez? Aqui está o pecado, o segundo pecado, né? Ele decidiu seguir o caminho da imoralidade, né, e foi atrás da meretriz Isabel na terra de Sirom, né, numa terra lamanita. E como sabemos, e Alma também deixou bem claro aqui, né, nessa leitura, é que o pecado contra a lei da castidade, né, a imoralidade, está entre os pecados mais sérios que existe, né? E o arrependimento desse tipo de pecado é bem difícil, né? Mas as escolhas de Corianton, além de impactarem a sua vida, elas também levaram a outro problema. Vamos ler aqui no versículo 11 o que aconteceu. Não te deixes levar por coisas vãs ou insensatas. Não permitas que o diabo desvie novamente o teu coração, para ires atrás dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quanta iniquidade trouxe sobre os oramitas, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Então, né, além de trazer iniquidade sobre a sua própria cabeça, né, suas escolhas também trouxeram a iniquidade para o povo zoramita, porque, né, ao verem suas ações, eles não acreditavam na palavra de Alma mais, né? Imagina uma dupla de missionário, né? Enquanto um deles ensina sobre humildade, sobre o recato, né? Seu companheiro ali ficar, né, se gabando de sua beleza, né, para as mulheres ali e tal, de sua própria inteligência, né? As pessoas não vão dar muita atenção para os ensinamentos, né? Porque eles não são exemplos do que eles estão ensinando. No manual do Instituto do Livro de Mormon, tem uma citação do presidente Joseph Fielding Smith,
que fala um pouco sobre esse problema, né, de nossos atos ou nossas palavras afastar as outras pessoas de Deus, né? Vamos dar uma olhada no que ele fala aqui. Creio que o maior crime em todo este mundo é afastar homens e mulheres, os filhos de Deus, dos princípios verdadeiros. No mundo de hoje, vemos filosofias de vários tipos que tendem a destruir a fé em Deus, fé nos princípios do Evangelho. Que coisa terrível! O Senhor diz que se trabalharmos todos os nossos dias e salvarmos apenas uma alma, nossa alegria com ela será imensa. Por outro lado, quão grande será nosso pesar e condenação se, por causa de nossos atos, tivermos desviado uma alma da verdade. Aquele que cega uma alma, que espalha falsidades, que destrói, através de seus ensinamentos, a verdade divina, verdade que levaria o homem ao reino de Deus e à sua plenitude, quão grande será sua condenação e sua punição na eternidade, pois a destruição de uma alma é a destruição da maior coisa que já foi criada. Então, o que Corianton fez foi muito sério, né? Mas assim como os seus outros pecados, que também eram muito sérios, esse tinha um conserto. Ele também, esse pecado também tinha um conserto, né? E se alguma vez na vida de vocês, você sentiu que alguém se afastou da verdade, ou você tirou a oportunidade de alguém ouvir o evangelho por alguma decisão, por alguma ação sua, saiba, né, que o próprio Alma, né, que estava falando ali, antes da sua conversão, também tinha feito muitas coisas graves. Inclusive, o seu maior triunfo lá atrás era o quê? É poder afastar as pessoas da igreja, né? Lógico que depois ele sofreu muito por causa disso, né? Mas talvez tenha alguma pessoa que ele prejudicou lá atrás que ele nunca conseguiu recuperar. Mas o importante é que ele olhou para frente e continuou. Ele mudou e continuou dali para frente, né? E depois quantas pessoas que ele conseguiu trazer para a verdade, né, por causa disso. Assim também é a mesma coisa com a gente. A gente pode mudar, a gente pode se arrepender e aí dali para frente fazer as coisas diferentes, para sermos bons exemplos para as outras pessoas. Tá? Mas isso também não quer dizer que a gente precisa ser perfeito, né? Mas nós temos que deixar bem claro que nós estamos nos esforçando para seguir aquelas coisas que acreditamos, né, que são verdade. E que a gente sempre olha para quem? Para Cristo como o nosso maior exemplo, tá? Então, agora que Alma conseguiu tocar o coração, né, de Corianton sobre a seriedade das escolhas erradas que ele tinha feito, né, e o reconhecimento, né, com ele sobre a sua solução, vamos ler lá os versículos 9, 13 e 15. Agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses teus pecados, e não mais sucumbisse à concupiscência dos teus olhos. Concupiscência aqui quer dizer a cobiça por bens materiais ou prazeres carnais, tá? E que abandonasse todas essas coisas, pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. Ó, lembra-te e decide-te a abandonar essas coisas. Agora o 13. Que voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e força, que não desvies o coração de ninguém mais para a iniquidade, mas antes volta para eles e reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. Aí o 15. E agora, meu filho, eu desejaria falar-te algo a respeito da vinda de Cristo. Eis que te digo que, sem dúvida, será Ele quem virá tirar os pecados do mundo. Sim, Ele vem proclamar boas novas de salvação a seu povo. Então, a fórmula, né, que Alma passa para Corianton aqui é bem clara, né? Primeiramente, abandonar o pecado, né? E além de não fazer mais o pecado, tirar totalmente o pecado da nossa frente, dos nossos olhos, né? Lembra de quando a gente falou sobre esconder as armas de guerra
assim como o povo, os antinefilitas. Lembra? Então, aqui de novo, né? Tirar aquilo da sua frente, não deixar nem o cabo aparecer. Também nós precisamos reparar os nossos erros da melhor maneira que a gente puder. Né? Aqui a gente vê que Alma pediu para Corianton voltar lá e reconhecer para as pessoas o que ele tinha feito de errado. Né? E a gente precisa também aqui de muita, muita confiança no Salvador Jesus Cristo. Né? Confiar que ele veio e pagou para tirar os pecados de nossas costas, né? Para a salvação. Agora, nos próximos 3 capítulos aqui, tem um padrão que eu queria ver se a gente consegue perceber. Tá? Vamos ler o primeiro versículo dos próximos 3 capítulos, começando com Alma 40, versículo 1. Tá? Vamos lá. E agora, meu filho, eis aqui algo mais que tenho a dizer-te, pois percebo que tua mente está preocupada a respeito da ressurreição dos mortos. Então a gente vê aqui, né, que Alma percebeu que ele estava preocupado com a doutrina da ressurreição. Tá? Agora, no capítulo 41, o 1 também. E agora, meu filho, tenho algo a dizer sobre a restauração da qual se tem falado, pois eis que alguns desvirtuaram as Escrituras e se desencaminharam por essa razão. E eu percebo que tua mente também tem estado preocupada a esse respeito. Eis, porém, que eu te explicarei isto. Agora, o 42, o versículo 1 também. E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender relativo à justiça de Deus na punição do pecador, pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Pintadinho assim fica fácil, né? Mas, primeiramente, Alma demonstra o amor que ele tinha por Corianton, se dirigindo a ele sempre como meu filho, né? Meu filho. E fica claro também que Alma pôde ajudar seu filho, que estava com dificuldades e alguns princípios e doutrinas, porque ele percebia os pontos que estavam meio falhos ali no testemunho de Corianton, né? Ele estava prestando atenção no seu filho, no seu dia a dia, nas suas perguntas, nas suas ações. Será que nós, como pais e discípulos de Cristo, estamos atentos, né, e sendo inspirados o suficiente pelo Espírito para perceber aquelas coisas que precisamos fazer ou falar para ajudar as pessoas sobre nossa responsabilidade? A Alma mostrou aqui que ele estava atento, né? Imagina Corianton, né, uma alma que claramente precisava de ajuda, né? Como ele deve ter se sentido aliviado, né, ao ouvir seu pai por 3 vezes ali, e também outras vezes depois aqui, chamar ele de meu filho, né, e conversar com ele justamente sobre aquelas coisas que deixava a sua alma confusa, né, e onde ele precisava de mais entendimento, tá? Mas agora vamos voltar lá atrás, no 40, onde a alma percebe que Corianton estava preocupado com a ressurreição dos mortos. Tá? Então a alma começa falando, né, que a ressurreição não era a partir daquele momento ali, né, porque a ressurreição só ia começar com Jesus Cristo. Né, e eles estavam aqui ainda mais ou menos uns 75 anos antes de Cristo ainda. Né? E o que é interessante ler nesses alguns versículos aqui é pelo que a alma fala, né, fica claro que ele próprio ainda tinha algumas dúvidas, né, sobre a ressurreição. Ele fala coisas como, por exemplo, né, existem mistérios que só Deus sabe. Ou tem um versículo aqui que ele fala, né, isso aqui eu estou falando da minha própria opinião, né, quer dizer que não estava ali 100% ali com certeza, né, sobre tudo o que ia acontecer. Vamos ler aqui os versículos 4 e 5 do 40, para a gente ver um pouquinho sobre isso. Eis que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. E quando chegará essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe a hora que está designada. E se haverá uma primeira hora, uma segunda hora, ou uma terceira hora,
em que os homens ressuscitem dos mortos, não importa, pois Deus sabe todas essas coisas. E o que me basta saber é o seguinte, que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. Então, né, às vezes nós ficamos tentando entender exatamente como que as coisas vão acontecer durante a morte, né, ou como que as coisas vão acontecer durante a ressurreição, quantas ressurreições vão ter, quem já ressuscitou, quem não ressuscitou, né? O que a alma diz aqui é o quê, né? Deus sabe de tudo. E isso é suficiente. O que importa, né, é a gente saber o que é verdade. O que importa é sabermos que todos vão se levantar, né? Todos os mortos, 100% das pessoas. Tá? Mas tem uma coisa que a alma tinha perguntado para Deus. Vamos ler aqui no 9, né? O que vai falar ali. Por conseguinte, há uma hora designada para os homens levantarem-se dentre os mortos, e há um espaço entre a hora da morte e a da ressurreição. E agora, o que é feito da alma dos homens durante esse espaço de tempo é o que eu perguntei diligentemente ao Senhor. E isso é uma coisa que eu sei. Então a alma falou, né? Mas tem uma coisa que eu sei realmente, né? Eu sei o que vai acontecer porque eu perguntei para o Senhor. E eu sei o que vai acontecer entre o tempo, entre a morte e a ressurreição, né? A hora que vai acontecer a ressurreição, né? Que o Senhor decidir que é a hora certa, isso aí eu não sei. Mas eu sei aonde que os espíritos vão esperar, né? Basicamente o que ele fala aqui. Então ele começa a falar sobre o que nós conhecemos hoje como o mundo espiritual, tá? Vamos ler aqui os versículos 12 e 13. Ele fala um pouquinho mais sobre o conhecimento que ele tinha nesse momento. 12 e 13. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. E então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte, nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal, e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles, e apossou-se do seu corpo. E eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação, e ranger de dentes. E isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Agora a gente pode pensar, né? Poxa vida, mas tem bem mais do que isso, não é? Muita coisa vai acontecer além de descanso e sofrimento, né, lá no mundo espiritual. Mas eu tentei me colocar aqui no tempo deles. Hoje em dia, né, a gente tem muitas escrituras e testemunhos que falam sobre o mundo espiritual. Né? Inclusive a seção lá de 138 de Doutrina e Convênios, né, que dá bastante detalhe, inclusive, sobre o que acontece no mundo espiritual. Mas imagina naquela época, né, sem muitas escrituras falando sobre aquele assunto, sem muito conhecimento, né, muitos anos antes de Cristo, inclusive, vir, né, e a alma receber uma revelação dessa. Deve ter sido maravilhoso. Né? Imagina se a gente não soubesse nada sobre o mundo espiritual, sobre o que acontece depois da morte, e aí em uma conferência geral, o profeta anunciasse que ele tinha recebido uma revelação sobre o que ia acontecer com o nosso espírito depois da nossa morte, né? Com certeza a gente ia ficar, né, falando, nossa, né? Então Corianto, né, deve ter ficado maravilhado com a certeza que a alma estava afirmando aquelas coisas, com o conhecimento que a alma tinha e estava passando para ele. Agora, vamos virar lá para o capítulo 41, onde a alma fala sobre uma outra preocupação de Corianto, né? Que a alma aqui ele chama de plano de restauração, mas é conhecido também, a gente pode chamar de lei da colheita, né? Vocês sabem qual que é a primeira lei da colheita? É bem complexo, né? É mais ou menos assim, cada um colhe o que planta.
né? Não tem como plantar arroz e colher milho, né? Não tem como plantar ervas daninhas e colher flores, né? Mas vamos ver aqui os versículos 3 e 4, tá? 3 e o começo do 4. E é imprescindível a justiça de Deus que os homens sejam julgados de acordo com as suas obras. E se suas obras foram boas nessa vida, e se os desejos de seu coração forem bons, que, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. E se suas obras são más, se-lhes-ão restituídas para o mal. Então é claro que é imprescindível que se as obras dos homens foram boas, eles serão restituídos a alguma coisa boa. Mas se as suas obras forem ruins, eles vão ser restituídos a alguma coisa ruim. Mas tem uma frase aqui no meio que é bem interessante, né? Fala, se os desejos do seu coração foram bons. Né? Mas o que os nossos desejos têm a ver com isso? Né? Na conferência de outubro de 1995, tem um discurso do Elder Neil a Maxwell. Né? Ele fez um discurso chamado Absorvidos pela Vontade do Pai. E tem uma parte bem legal que fala sobre os nossos desejos. Né? Fala mais ou menos assim. Fala assim, na verdade, tudo depende do princípio ao fim de nossos desejos, que moldam nosso modo de pensar. Os desejos precedem os atos e encontram-se no cerne de nossa alma, fazendo-nos pender para Deus ou para longe dele. Deus pode educar nossos desejos. Outras pessoas procuram manipular nossos desejos, mas somos nós quem formamos os pensamentos e desígnios de nosso coração. A regra final é que te será feito de acordo com os teus desejos, pois eu, o Senhor, julgarei a todos os homens segundo suas obras e segundo os desejos de seus corações. A vontade de um indivíduo só a ele pertence. Deus não o controlará nem o dominará. Portanto, é melhor que desejemos as consequências do que desejamos. Então, os nossos desejos, eles moldam, né, aonde nós queremos chegar, como nós pensamos e no final das contas, né, como a gente vai agir, né? Então, se a gente quiser agir da maneira certa, a gente tem que fazer o quê? Desejar as coisas certas, tá? E para terminar esse pensamento, eu queria ler o 7 aqui, no capítulo 41 ainda. Estes são os remidos do Senhor. Sim, aqueles que são retirados, que são libertados daquela interminável noite de trevas, e assim se mantêm ou caem, pois eis que são seus próprios árbitros para fazerem o bem ou o mal. Então, assim como o Elder Maxwell falou ali na citação, Deus não nos controlará nem nos dominará, né? Segundo Alma aqui, né, ele diz aqui no versículo 7 que nós somos nossos próprios árbitros para fazer o bem ou o mal. Mas é claro que nós somos os nossos próprios árbitros, né, ou juízes, aqui neste mundo. Né? Depois, na hora de encontrar com Deus, né, de novo, para sermos julgados, aí vai ser o momento de restituição. Né? Se a gente plantou milho, a gente vai colher milho. Se a gente plantou arroz, a gente vai colher arroz. Né? Então, a alma está falando aqui para o seu filho, né? Nem eu e nem Deus vamos te forçar a fazer o que a gente sabe que é certo. Só você pode escolher, né? Se você quer fazer o bem ou se você quer continuar, né, com orgulho no seu coração aí procurando as meretrizes, né, e cometendo imoralidade. Mas fique sabendo, né, que se você vai ficar de pé ou se você vai cair, né, isso aqui vai ser de acordo com as suas escolhas. Então ele tá falando para Corinto que ele é livre para escolher. Então, depois dessa explicação aqui, eu mudei um pouco aquela frase que eu mostrei sobre a lei da colheita, né, um pouquinho atrás. Eu mudei um pouquinho ela. Agora ela ficou assim: cada um escolhe o que planta, né? Então, em vez de ser cada um colhe o que planta, é cada um escolhe
o que planta. Tá? E aí no versículo 10, tem uma escritura bem famosa que a Alma deixa bem claro ali para Corianton. Fala assim: não penses que por ter sido falado acerca de restauração, serás restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Então é impossível plantar pecado ou iniquidade e colher felicidade. A iniquidade nunca foi, nunca não é e nunca será felicidade. Está claro que se o nosso desejo é a felicidade, a gente precisa se esforçar para ficar o mais longe possível da iniquidade. Tá? Agora, vamos ver qual que era a preocupação de Corianton no capítulo 42. Vamos ler lá o versículo 1 de novo, do 42. E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender, relativo à justiça de Deus na punição do pecador. Pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Então, não sei se o tempo, né, que Corianton fica entre os Zoromitas ali, e principalmente o tempo que ele estava cometendo aqueles pecados com a meretriz Isabel, se alguma coisa começou a mudar no coração dele para acreditar que os pecados não deveriam ser punidos por Deus, né? Isso era um ensinamento de Neor, e que os Zoromitas também acreditavam, né? O que o ensinamento de Neor falava? Falava que as pessoas podiam fazer o que eles queriam, né? Que Deus era muito misericordioso e que no final ele iria salvar todo mundo, né? Então esse era o ensinamento falso de Neor e dos Zoromitas. Então no capítulo 42 aqui, Alma ele tenta explicar para Corianton que essa história, né, entre justiça e misericórdia é um pouco mais complicada do que Neor tentou passar nessas doutrinas falsas que ele ensinava. Então Alma aqui ele começa a falar, né, sobre a queda de Adão e Eva, né, e como depois da queda todos os homens se tornaram mortais, e como a gente é colocado aqui na Terra para um período de teste, né, para sermos provados e provarmos que nós somos dignos de um dia voltar à presença de Deus, né? Mas como todos nós somos falhos e carnais, nós precisamos de um plano do Pai Celestial para a gente conseguir essa meta de voltar à sua presença, né? A Alma chama aqui esse plano, né, de vários nomes, né? Ele chama de plano de redenção, plano de felicidade, plano de misericórdia, né? Então, vários nomes, mas qual que é o ponto principal aqui? É que nós precisamos de Jesus Cristo para nos ajudar nesse processo. Tem um discurso aqui que eu acho bem legal, que o Elder Boyd K. Packer deu lá na conferência de abril de 1977. Faz bastante tempo, né? E é chamado O Mediador Jesus Cristo. E ele também, depois ele foi publicado na Liahona, de abril de 2011, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E a igreja fez um videozinho de mais ou menos uns 10 minutos que se chama O Mediador. Dá até para achar no YouTube também, que eu acho muito legal. E eu vou tentar resumir um pouquinho aqui esse vídeo para vocês e comparar com alguns versículos que a Alma fala aqui. Mas eu indico para vocês, se vocês quiserem ir numa reunião familiar, né, assistir o filme e discutir com a família de vocês, o filme chama Mediador. E é curtinho e é muito legal, tá? Então tinha um homem que tinha um sonho de ter uma casa, onde ele pudesse morar e ser feliz, né? Mas ele não tinha dinheiro para comprar a casa. E ele não conseguiria comprar a casa só com seus próprios fundos ali, né, do seu trabalho. Ele não ia conseguir comprar aquela casa, aquele desejo que ele tanto tinha. Então o que ele fez? Ele procurou um credor que podia emprestar um dinheiro para ele comprar a casa. Mas ele precisava de muito dinheiro e os juros eram muito altos, né? Mas como ele tinha um sonho tão grande e parecia que aquele sonho tinha que acontecer naquele momento, ele decidiu aceitar os termos do contrato, né? Mesmo com aqueles juros, né? Mesmo sabendo que ia ser muito difícil ele pagar, ele resolveu aceitar os termos e fazer aquela dívida. Todos nós, quando a gente veio aqui para a Terra, a gente aceitou o plano de sermos testados e passarmos por esse estado, né, de teste para nos tornar mais como o nosso Pai Celestial.
E com isso, nós também assumimos uma dívida espiritual com Deus, né? Nós sabíamos o desafio que seria quando nós viemos para a Terra. Então, o homem pega o dinheiro, né, desse credor e compra a casa. E começa a morar lá bem feliz, ele limpa a casa, né, fica bem feliz lá. Né? Então o tempo passa e às vezes a lembrança daquele compromisso financeiro que ele tinha até vem na cabeça dele. Mas ele prefere, né, fazer as coisas que dão mais prazer a ele, né, ao invés de sempre trabalhar com afinco para poder pagar aquele empréstimo. Às vezes ele até pagava um pouquinho, né? Ia lá com o credor e dava um pouquinho de dinheiro para o credor, mas comparado a tudo que ele devia, né, era muito pouco. Vamos ler lá no versículo 12 do capítulo 42, o que a alma fala? 42, 12. E não havia meio de resgatar os homens desse estado decaído que o homem trouxera sobre si, em virtude de sua própria desobediência. Então, todos nós somos homens naturais, né? E por mais que nos esforçamos para seguir os mandamentos, todos nós, em um ponto ou outro, nós vamos cometer falhas. O que significa que, por nossas próprias forças, nós nunca vamos nos tornar como o Pai Celestial, né? Então, um dia, né, na nossa história, o credor, né, vem, né, bate na porta do devedor para cobrar o dinheiro. E é claro que ele não tem tudo, né? O credor, então, mostra, né, o contrato que ele tinha assinado lá atrás, onde os termos, né, do contrato eram o quê? Que o devedor deveria entregar tudo que ele possuía e ainda tinha que ser preso, né? Tinha que dar a casa, tudo que ele tinha e ir para a prisão. O devedor, então, pede para o credor ter misericórdia dele e encontrar um jeito de que para ele não perder os seus bens e não precisar ir para a prisão. Mas é claro que a misericórdia, né, só servia a um lado, né, só servia ao lado do devedor, porque pela misericórdia o credor não ia ficar com a parte dele. O credor, por outro lado, procurava o quê? A justiça. E nessa nós podemos ver que a justiça e a misericórdia sozinhas, né, as duas ali sozinhas, né, sem mais nada, não podem ser ambas aplicadas, né? Porque se o credor fosse misericordioso, a justiça não seria cumprida e vice-versa. Vamos ler lá os versículos 14 e 15. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça, sim, da justiça de Deus, que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. E agora é o 25, desculpa, não é o 15, é o 25. E acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não, de modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então, se fôssemos confiar somente em nossa própria obediência, nunca conseguiríamos satisfazer as demandas da justiça, né? E nós deveríamos sempre ser afastados da presença de Deus, né, para sempre. Mas Alma também fala aqui sobre como as duas, a justiça e a misericórdia, podem ser alcançadas. Lá no versículo 15. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Então, a única maneira da misericórdia e a justiça serem satisfeitas ao mesmo tempo é se houver um mediador que entrará no meio da negociação. Na casa, né, do moço ali da parábola, o seu amigo foi esse mediador. Ele pagou o valor devido ao credor, no lugar do devedor, e fez um novo acordo para que seu amigo pudesse pagá-lo de volta de uma maneira possível, né, com bastante trabalho e afinco, mas de uma maneira que ele conseguisse pagar, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. Sua expiação infinita, pela qual não conseguimos nem imaginar o quanto ele sofreu, paga por todas as nossas falhas.
todas aquelas falhas que sozinhos nós não íamos conseguir sobrepujar, né? E estaríamos perdidos para sempre. E Cristo nos deu um plano, princípios e ordenanças que a gente pode seguir e pagar Ele, pouquinho a pouquinho, né, como o nosso Criador. Eu sou muito grato pelo Pai Celestial ter demonstrado sua misericórdia, né, autorizando o seu Filho amado, Jesus Cristo, a vir ao mundo e completar de maneira perfeita, né, o sacrifício expiatório infinito por todos nós. Eu sou grato por Cristo, né, nos amar de tal maneira de aceitar ser o nosso mediador, por nos providenciar uma maneira de se arrepender todos os dias e tornar possível o nosso retorno à sua presença. Eu amo meu Salvador e eu deixo essa mensagem com vocês hoje em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, se inscrever no meu canal usando o botão e ativar as notificações para estar sempre informado das minhas postagens. Essa semana também teve uma animação da designação para nossas crianças. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem com sua família. Um grande abraço e uma ótima semana para todos.